Ricardo Correia Matos, da Ordem dos Enfermeiros, juntos agora a nós neste Notícias CM. Boa tarde. Antes de mais, temos aqui alguns ajustes no plano de vacinação, que tem agora em conta as faixas etárias e também algumas doenças consideradas de risco. Na sua opinião, tem agora mais lógica as prioridades delineadas? Olá, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Nós temos que perceber que o plano de vacinação é e deve ser, e ainda bem, que é flexível, porque estará sempre dependente da disponibilização de vacinas. Sempre que Portugal, a indústria farmacêutica conseguir cumprir com aquilo que são os contratos assumidos, portanto Portugal deve flexibilizar, portanto, os seus grupos prioritários, e neste sentido fico bastante agradado com a introdução novamente das doenças graves como grupo de risco, porque vem aqui dar resposta a um apelo que quer a Ordem dos Enfermeiros, quer outras instituições já tinham feito junto da nossa estrutura da tutela. E, portanto, nesse sentido, ouço com muito agrado esta nova estratégia, porque de facto parece-me que vai ao encontro daquilo que são as necessidades da nossa população. É isso que se procura naturalmente. Estamos a falar de doenças como diabetes, obesidade grave, também doença oncológica desde que ativa, a transplantação e imunossupressão, também doenças neurológicas graves e doenças mentais estão entre estas doenças agora consideradas prioritárias. Na sua opinião, ainda há doenças que deveriam ser incluídas e que não constam deste plano? Bem, eu penso que a introdução de novas doenças vai sempre decorrer da melhor evidência científica e, portanto, à medida que nós vamos iniciando a segunda fase do plano de vacinação, vamos nos apercebendo se existe ou não um ou outro grupo de risco que merece de facto estar introduzido. Eu recordo que uma das estratégias é no fundo a idade, que o limite mínimo estabelecido foram os 16 anos, mas nada nos garante que uma criança de 14 anos que tenha uma doença grave não possa ser incluída imediatamente. E, portanto, nesse sentido eu quero acreditar que o plano será também aí flexível no sentido de introduzirmos novos grupos de risco. Agora, existe aqui um ponto que me parece essencial, que se me permitir, eu gostaria de salientar, é que de facto o novo desafio que estamos a viver é a capacidade instalada no nosso país para conseguir satisfazer, portanto, se de facto se comprovar a chegada de 9 milhões de vacinas no segundo trimestre. E, portanto, exatamente, isto vai exigir, e o plano que nos foi apresentado ontem parece-me bastante ambicioso. Na sua opinião, haverá meios humanos atualmente, nestas circunstâncias atuais, para dar a resposta pretendida? Era exatamente esse o ponto. Sim, eu quero acreditar que sim. E o apelo que eu deixo é que os nossos centros, nós temos cerca de 280 centros de vacinação, que são organizados e geridos pela tutela em parceria com as câmaras municipais, e o apelo que eu deixo é que de facto consigamos contratar de forma eficaz o número de profissionais de saúde para conseguir dar esta resposta. E nesse sentido eu gostaria de parabenizar os enfermeiros, os médicos, os assistentes operacionais e administrativos que têm estado na frente desta luta, que têm sido de facto ímpares naquilo que é o seu sacrifício pessoal em prol de um bem-estar geral. E nesse sentido, na sua opinião, é preciso contratar? Claro. O vice-almirante Gouveia e Melo já referiu que temos cerca de 2.500 enfermeiros neste momento afetos a estas equipas de vacinação. Mas ele é o próprio que reconhece que não é suficiente. Teremos que reforçar. Nós estamos a falar de um plano, de uma segunda fase de vacinação extremamente agressiva naquilo que é a disponibilidade humana destes técnicos. E, portanto, é extraordinariamente importante nesta fase conseguirmos gerir as equipas multidisciplinares com o máximo de número de profissionais possíveis para conseguir satisfazer as encomendas que vamos recebendo ao longo do próximo trimestre. Bem, olhando para os números de hoje, penso que será o terceiro dia consecutivo com subida de casos de infecção. Que análise é que faz, ainda que os internamentos continuem a descer, as mortes têm estado mais ou menos um pouco, mais uma, menos uma diariamente, mas de facto há esta subida nos casos de infecção. É motivo para preocupar ou não? Ou as coisas serão controladas? Eu penso que é importante nós tranquilizarmos a população no sentido de eu não vou dizer que é normal. O que é normal de facto é que num processo de desconfinamento os números de novas infecções subam. Isto é no fundo expectável. Não vou dizer que é normal porque não seria normal se todos nós adotássemos os comportamentos corretos, mas obviamente que é sempre difícil e portanto eu diria que é expectável que os números
números chegam. Agora, existem limites mínimos que nós temos obrigatoriamente que os identificar rapidamente para que não permitamos que os nossos serviços hospitalares trabalhem novamente no limite daquilo que é a sua capacidade instalada para a doença Covid, deixando de lado toda a patologia não Covid. Portanto, é extraordinariamente importante definirmos rapidamente, portanto, os limites mínimos em termos de internamento, em termos de novos casos regionais, para que possamos desde já preparar uma suposta quarta vaga, a ter em conta os pressupostos que os técnicos internacionais têm desenhado para os próximos 4 meses. Ricardo Correia Matos, tendo em conta a percentagem de população vacinada em Portugal, que ainda é curta, faz sentido, será prematuro pensar já num alívio destas restrições? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que ainda é muito cedo e considero um erro iniciarmos uma narrativa nesse sentido. Isso obrigatoriamente vamos programar as pessoas para um alívio de medidas que ainda não é desejável. Portanto, neste momento ainda estamos muito longe da chamada imunidade de grupo. Se de facto os nossos cientistas continuarem a identificar os 75% como limite mínimo para a imunidade de grupo, ainda estamos muito longe. E, portanto, nesse sentido, parece-me um erro começarmos a transmitir esse tipo de comunicação e, portanto, não me parece correto do ponto de vista até estratégico para aquilo que é a capacidade assistencial na saúde instalada no nosso país. Portanto, é muito importante consciencializarmos as pessoas de que um aumento de casos positivos terá uma repercussão muito negativa naquilo que é a capacidade assistencial dos nossos hospitais e, portanto, não tem só um impacto na pessoa que desenvolve a doença, mas sim em todos nós que, por algum motivo, possamos necessitar de recorrer a um hospital e não vamos conseguir encontrar a capacidade necessária. E, nesse sentido, parece que é muito prematuro começarmos a pensar em aliviar qualquer tipo de medida. Este relaxamento, portanto, retirar a obrigatoriedade de uso de máscara para os vacinados e também a questão do distanciamento social, acredita que só deverá chegar este levantamento de restrições quando se atingir essa imunidade de grupo, então? Sim. O meu pensamento está alinhado nesse sentido. Mesmo os vacinados... A imunidade de grupo, a velocidade de vacinação que seguimos, quando é que deverá ser alcançada? Se de facto a expectativa do recebimento de 9 milhões no segundo trimestre acontecer, estou convencido que temos capacidade para administrar esse número de vacinas à nossa população e, portanto, em setembro estaríamos em condições de afirmar que temos imunidade de grupo e, nesse sentido, aliviar as medidas e abrir a nossa economia. Se de facto continuarmos a ter algumas restrições no fornecimento de vacinas conforme tem vindo a ser normal, não conseguiríamos ter essa imunidade de grupo em setembro e provavelmente nem no final do ano. E, portanto, não me parece também que seja vantajoso para a nossa população aliviarmos as medidas a quem está vacinado, porque a única garantia que uma pessoa vacinada tem é que de facto tem uma redução da probabilidade de desenvolver a doença e também de a transmitir a outra pessoa. Uma diminuição da probabilidade. Portanto, não está 100% seguro de que não irá desenvolver de forma alguma algum tipo de doença Covid-19. É bom que isso fique claro. Nesse sentido, sim, é bom que isto fique claro, porque a última coisa que devemos querer é transmitir uma segurança ou uma falsa segurança a quem está de facto vacinado. Claro, quem recebe a vacina... Exatamente. Quem recebe a vacina tem de facto aqui uma redução da probabilidade de desenvolver a doença, mas a evidência científica diz-nos que não há nenhuma cobertura em nenhuma vacina a 100%. Muito bem, Exatamente. Ricardo Não há uma imunidade a 100%. Matos, muito obrigada pelo comentário aqui neste Notícias.